Nossa história inicia na cerimônia de aquisição de classe no ano de 2624, no segundo colégio da cidade de Lijiang. O diretor do segundo colégio de Lijiang, chamado Liu Heng, fala que isso determinará o futuro de todos vocês, então ele orienta os alunos a fazer a escolha com bastante cuidado, e que eles não devem escolher uma classe do tipo combate assim que a virem, já que os invocadores e mecânicos exigem muitos recursos, pois é algo fora da realidade para pessoas comuns. Um dos alunos animado fala que ele espera poder se tornar um berserker assim que ele despertar, e que ele irá se tornar uma máquina de caçar besta. Então um deles pergunta se ele não tinha medo de morrer, e uma garota comenta que ela gostaria de se tornar uma farmacêutica. Nosso protagonista pensa que já faz muitos anos desde o surgimento do jogo de realidade virtual, chamado Eternal, e que a nova experiência e a emoção máxima que a luta proporcionava fizeram com que as pessoas ficassem viciadas cada vez mais, fazendo com que mais pessoas se conectassem ao Eternal. Mas um certo dia um raio atingiu a cidade liberando vários monstros, e a superfície terrestre se expandiu em milhares de vezes, e inúmeras dungeons aparecessem e também inúmeros monstros de raça alienígena surgiram. Então foi nesse dia que o Eternal se fundiu com o mundo real, e que adquirir uma classe fará com que a pessoa aumente suas forças, dando oportunidade de lutar contra esses monstros. Nosso prota chamado Zoe pensa que já faz um tempo desde que ele veio para esse mundo, e que antes que ele pudesse se adaptar à sua nova realidade, a mãe dele faleceu e sua irmã Zoe ficou bastante doente, e que os médicos não puderam fazer nada por ela, a não ser confiar nas habilidades dos sacerdotes de baixo nível para mantê-la viva. Zoe comenta que ele teve que vender a casa e pedir dinheiro emprestado para todos seus parentes para poder salvar a vida da sua irmã. No entanto, isso não passava apenas de um tratamento, pois a doença dela ainda não tinha sido descoberta, e que a vida de Zoe pode estar por um fio, pois os gastos médicos estão aumentando cada dia a mais, e sua renda de meio período já não era mais suficiente para pagar os tratamentos. Ele pensa que precisa conseguir uma classe de combate para poder limpar as dungeons e ganhar bastante dinheiro, e levar Zoe até os sacerdotes de níveis superiores. Logo em seguida, o mago de nível 24 diz que a cerimônia estava prestes a começar, e que os estudantes que forem chamados devem entrar no círculo mágico. Então o mago usa seu cajado para ativar aquele círculo, liberando um forte poder, e os figurantes ficam impressionados comentando que será um mago poderoso de nível 24. Zoe também fica impressionado, comentando que será um mago de fogo bastante poderoso, e que os profissionais da classe mago que estão na cerimônia da aquisição de classe ganham um valor acima de 6 dígitos, então ele comenta que será inacreditável. O professor da turma 5, chamado Li Xiang, chama Zeng informando que ele será o primeiro a entrar, então aquele figurante rapidamente levanta a mão dizendo que ele estava ali, e Zoe, ao ver o figurante no círculo mágico, ele pensa que agora vai começar a despertar, e que há milhares de classes à disposição deles. No entanto, somente 3 classes mais adequadas aparecerão na cerimônia, e em um mundo repleto de monstros e criaturas maléficas causando estragos, as classes de combate são as mais desejadas e respeitadas, mas em contrapartida as ocupações de subsistência são as que possuem menos apelo. Zoe comenta que, segundo a probabilidade dos anos anteriores, metade deles deveriam conseguir a classe de combate, e entre essas 3 que foram reveladas para Zeng, com maior potencial de desenvolvimento é de Encantador. Em seguida, os outros alunos são chamados, e nosso protagonista é o 31º a ser chamado, então ele se dirige para o círculo mágico, e pensa que era uma pena que o rendimento acadêmico e os atributos não são um fator-chave na hora de adquirir uma classe, e que todos eles são iguais na hora de revelar suas classes, e que os CDFs possuem um ótimo rendimento acadêmico e atributos sólidos, e eles teriam todas as chances de conseguir uma boa classe. O orientador da sexta turma, Tang Tianjun, pergunta a Li Xiang quantos alunos dele conseguiram despertar a classe de combate, então ele diz que foram 16 deles, e em seguida Tang começa a rir, dizendo que na turma dele foram 21, e uma delas é uma classe rara, e que os indicadores de avaliação desse ano foram cumpridos, mas de repente ele percebe que alguém estava parado dentro do portal, então ele pergunta a Li Xiang se aquele cara não era seu estudante ali parado, mas de repente o colar de Zoe começa a brilhar, fazendo se perguntar o que estava acontecendo com seu colar, e em seguida um forte poder sai dele, deixando Zoe assustado, e em seguida um painel aparece informando que a energia do sistema foi detectada, e que o sistema dele estava sendo ativado, e após o carregamento completo, um grande painel aparece diante dele informando que o sistema auxiliar mais poderoso foi ativado, fornecendo um pacote de presente para o iniciante, revelando o talento de nível S+, e a proteção da divindade angelical. Então o sistema pergunta se Zoe deseja recebê-lo, e sem acreditar, Zoe começa a esfregar os olhos, e ele comenta que o sistema era real, e que esse colar que ele comprou em uma das barracas na sua vida anterior foi transportado para esse mundo com ele,
e ele achava que isso até que poderia ser um tesouro, mas após analisá-lo por um tempo sem obter resposta, ele havia decidido desistir, mas agora esse colar ativou o sistema e deu para ele um ótimo presente, então Zoe comenta que ele teve muita sorte. Após ele aceitar o sistema e informar que essa é a proteção da divindade angelical S+, que concede uma grande afinidade com a luz, duplicando consideravelmente os efeitos de todas as habilidades divinas de luz, e Zoe pensa que nesse mundo os talentos vão do nível F ao nível S, e quanto maior for o nível, maior o efeito da amplificação. No entanto, o mais importante são as 3 classes que aparecem na cerimônia, e que elas têm uma grande relação com esses talentos. Os outros alunos não conseguem ver tudo o que aconteceu com Zoe, e por isso eles ficam se perguntando o que é que deu com ele, pois parecia que ele estava muito assustado. Então um deles se pergunta se ele não havia conseguido uma classe, mas os outros mandam ele parar de falar besteira, pois esse tipo de coisa não acontece há mais de centenas de anos. Então de repente uma luz surge das nuvens atingindo o círculo mágico, deixando todos assustados se perguntando o que era aquilo, e em seguida começa a chover. O mago comenta que esse era o prestígio do despertar de um talento, e Luo Heng pergunta se isso era um fenômeno de conquista de uma classe, e em seguida daquela luz começa a descer um anjo, e ela se aproxima de Zoe deixando-o impressionado ao ver aquele anjo angelical, deixando até mesmo os figurantes de boca aberta. Ela começa a dizer para Zoe que a luz é uma crença que é a fonte do seu poder, e com o apoio da fé a luz sagrada sempre estará ao seu lado e eliminará todo o mal. Em seguida ela aponta para a testa dele e a fazendo se transformar em uma chama que entra no corpo dele. Então Zoe ainda ouve ela falando que ela sempre estará ao seu lado, e em seguida uma cruz aparece em sua testa e em seus olhos, mas de repente uma chama começa a queimar todo o corpo de Zoe, o fazendo gritar. Então em seguida aquele poder desaparece e no céu aparece 3 classes, e alguns alunos se aproximam do seu professor Tianjun, perguntando a ele se o talento de Zoe é a promessa da proteção de um anjo. Então os outros falam que adquirir novos talentos durante a cerimônia é algo inacreditável, e eles se perguntam que classes são essas, pois eles nunca tenham visto antes. E aquele figurante pergunta ao seu professor quais são as classes daqueles 3 símbolos, e sem acreditar ele fala que são a classe secreta, o mago da luz, o sacerdote sagrado e o paladino. Então Zoe fica diante deles, então ele pensa que o mago da luz é uma classe de puro rendimento, embora possa conjurar explosões, é uma classe que não possui muitas habilidades para salvar a vida, e que nesse mundo onde os extraterrestres são dominantes, é fácil acabar ferido ou morto, mas já o sacerdote possui uma grande gama de habilidades para salvar a vida, e pode dominar a incrível habilidade de ressurreição, mas era uma pena que sua capacidade de combate seja muito baixa, e que ele depende muito de seus companheiros, por isso não é uma classe adequada para ele. Mas já o paladino é uma classe de múltiplas funções, e que ele possui habilidades diversificadas, sendo capaz de resistir aos ataques e também atacar, e que embora nenhuma dessas habilidades se sobressaia, com o dom da afinidade da luz a história era outra. Então sem hesitar Zoe aceita essa classe, falando que era a sua melhor escolha, e em seguida as outras classes desaparecem, ficando diante dele apenas o paladino, e aquele paladino começa a balançar o seu martelo, citando que a humildade, a honestidade e o heroísmo, a compaixão, a responsabilidade e ser digno são uma busca incessante por justiça e retidão, e que isso é ser um paladino. Em seguida ele começa a desaparecer igual anjo, fazendo aquele poder entrar no corpo de Zoe ou transformando naquela classe. Então o painel parabeniza dizendo que Zoe adquiriu a classe de paladino. Logo é informado que ele irá começar no nível 10, com as seguintes habilidades adquiridas: a lâmina branca pura, cura lenta e bênção das armas. Então ele também irá receber 10 pontos de atributos ainda não distribuídos. Após isso, Zoe passa entre os alunos e eles animados o parabenizam, dizendo que ele mandou muito bem. Então eles começam a pedir para Zoe levá-los em sua equipe no exame da admissão da universidade, mas Luoban começa a empurrar os alunos, dizendo para eles se afastarem e não ficar aglomerando, e seus olhos começam a brilhar ao ver Zoe. Então ele elogia falando que ele foi ótimo, que ele deve descansar bem hoje e que ele deve aparecer na sala do diretor amanhã. Então Zoe, ao ver Luoban daquele jeito, ele comenta que ele estava o assustando. Momentos depois, após Zoe chegar em casa, ele começa a verificar seus status e é informado que ele tem 20 pontos de força, 18 de constituição e 17 de velocidade e 15 de inteligência, mas ele ainda tem 10 pontos que não foram distribuídos. Então ele diz que irá priorizar primeiro sua força e segundo sua aptidão física, pois os ataques com letalidade são ótimos para matar os monstros com eficiência, e após distribuir os pontos ele fica com 26 pontos de força, 20 de constituição, 18 de velocidade e 16 de inteligência. Então Zoe começa a sentir aquela energia espalhar por todo o seu corpo, e ele comenta que sente essa mudança devido aos pontos de atributo que ele distribuiu. Então ele comenta que isso era muito bom. Em seguida é informado que foi detectado que o profissional distribuiu os pontos de atributo pela primeira vez, e que estava sendo ativada a missão de paladino,
Então, informado que a missão do Paladino foi ativada em sua missão diária e que o desafio do Paladino é 1 contra 1 e que ele deve completar a missão diária pela primeira vez para escolher duas recompensas a seguir. A primeira era ganhar 10 pontos de atributo adicionais, ou a segunda que era adquirir a habilidade de Paladino, e a terceira era adquirir equipamentos aleatórios de Paladino. Zoe, animado, comenta que essa era a rotina para conseguir recompensa ao completar as missões e que as recompensas oferecidas são bastante ótimas, que ele tem que aceitar essa missão. E após aceitar, é informado que ele estava sendo emparelhado com um campo aleatório que seja compatível com seu nível. E após o emparelhamento completo, é informado que ele deve eliminar o monstro Gulab de rank E, que ele deve levar esse teste a sério, pois se ele morrer no teste, ele também morre na realidade. Então, em seguida, Zoe é teleportado para a mina, deixando assustado. Então ele pensa que ele tinha visto nos livros que os monstros Gulab vivem menos, e que embora esses monstros não sejam carnívoros como os outros, eles se tornam sanguinários e violentos quando veem humanos. Mas Zoe não esperava que Gulab estava se aproximando rapidamente por trás dele, e após atacá-lo, Zoe percebe que essa criatura possui um intelecto muito baixo, e que seus métodos de ataque são extremamente impactantes, além de suas garras afiadas que conseguem cortar minerais com facilidade. Após Zoe desviar do ataque do Gulab, ele começa a sorrir e fala que essa era a primeira vez que ele enfrenta um dos monstros de frente a frente, e que ele vai ver se consegue eliminá-lo sem usar suas habilidades. O Gulab ataca novamente, mas Zoe desvia com facilidade. Então ele comenta que seu corpo ficou mais flexível e que sua capacidade de saltar também melhorou, e que tudo foi graças ao aprimoramento daqueles atributos. Em seguida, o Gulab defere inúmeros ataques contra Zoe, mas ele apenas desvia deles. Então ele comenta que essa criatura era muito lenta, pois ele consegue ver a trajetória de seus movimentos. Mas o que Zoe não esperava é que aquela criatura também atacava com seu rabo, o acertando em cheio, deixando um ferimento grave em seu bucho. Então seu corpo começa a liberar a energia, e o Gulab, sem dar brecha, fica diante de Zoe prestes a atacá-lo. Então Zoe ativa a sua habilidade de cura lenta de rank C, e é informado que durante os 30 segundos será restaurada uma quantidade de saúde dos dois companheiros num raio determinado. E após isso, Zoe recupera completamente e comenta que não vai mais subestimá-lo, mesmo que essa criatura seja um monstro de nível baixo. Então Gulab ataca Zoe novamente, mas ele diz que agora é a vez dele contra-atacar. E em seguida ele conjura sua habilidade Lâmina Branca, fazendo surgir uma cruz, e ele lança contra o Gulab, o atingindo em cheio. Então Zoe parte para cima dele, ativando sua habilidade Tigre de nível 4, o aproximando com a velocidade incrível, arremessando a criatura no chão, causando dano de múltiplos ataques enquanto ele corre. E em seguida Zoe desfere inúmeros socos naquele monstro, e após dar o golpe final, é informado que o Gulab foi eliminado e que o teste foi concluído com a classificação A, e que ele pode selecionar sua recompensa. Então Zoe pensa que no momento a melhor escolha seria os pontos de atributos e uma arma, que o ajudará em futuros testes. Então ele diz que infelizmente o sistema dará armas como recompensa, pois ele não tinha dinheiro para comprá-las no momento. Em seguida ele escolhe os pontos de atributo e equipamentos aleatórios, recebendo 10 pontos de atributo e uma espada simples de uma mão, e logo é informado que ele sairá do teste, fazendo todo aquele ambiente desaparecer, levando de volta para seu quarto. Então em seguida o alarme do seu celular toca, informando que já era às 17 horas e que ele deve ir para o hospital. No hospital, a irmã de Zoe assiste um noticiário na TV, falando sobre o milagre do aparecimento do Santo Anjo que ocorreu na aquisição de classe de um estudante, e segundo as fontes, o estudante despertou um talento antes da aquisição de classe e que ele adquiriu a profissão secreta Paladino, e que essa era a primeira classe secreta em nossa cidade em 50 anos, que o meu prefeito estava muito feliz. Mas em seguida a enfermeira entra na sala e desliga a TV, e Zoe pergunta à enfermeira-chefe se aconteceu alguma coisa, pois ela parecia bastante irritada. Então a enfermeira mostra um boleto dizendo que estava na hora de pagar as faturas médicas no valor de 10.000 ienes, deixando Zoe bastante impressionado ao ver aquele valor. Então ela pergunta por que aumentou tanto, pois antes era apenas 5.000, a fazendo perguntar se tinha algum erro. Então ela comenta que seu irmão trabalhava em 3 empregos para ganhar os 5.000, a deixando bastante preocupada, se perguntando onde é que ele irá conseguir o restante do dinheiro. Então a enfermeira, de forma ignorante, diz para Zoe que ela tomou muitos medicamentos esse mês, incluindo inibidores líquidos e estabilizadores, e que eles tiveram até que contratar um sacerdote uma vez, e que ela ficou enferma 3 vezes só esse mês, e que toda a ala da enfermaria ficou a maior parte da noite cuidando dela. A enfermeira começa a gritar, dizendo para Zoe que ela era uma garota tão jovem, falando de forma tão desagradável, e que se ela acredita que tinha algo de errado nessa cobrança, ela deveria correr atrás de resolver, e que ali era um hospital. Mas Zoe diz que ela não quis dizer isso e que a enfermeira entendeu de forma errada, mas a enfermeira diz que ela só vai dizer só mais uma coisa, que se ela não tem dinheiro para pagar, ela não deveria ter contraído uma doença de rico, e já que ela era pobre, ela deve apenas aceitar seu destino, pois se ela não pode pagar pela cura, ela deve,
Mas antes que a enfermeira possa terminar de falar, o homem coloca a mão em seu ombro deixando-a assustada. Em seguida, aquele homem diz para a enfermeira que ele ouviu vagamente ela insultando a paciente. Então ele pergunta para ela se ela vai continuar agindo assim depois de uma visita à sala do diretor. Então a enfermeira se retira da sala e diz para Zoyun que ela deve pagar as faturas médicas ainda hoje. Zoyun ouve aqueles homens e fica preocupada se perguntando quem são eles e se eles vieram cobrar alguma dívida. Mas aquele homem entrega um cartão para ela e diz que ela deve ser Zoyun e que ele era amigo de seu irmão. E momentos depois, Zoe entra no quarto de sua irmã e ele comenta que tinha ido pagar a fatura do hospital e apareceu que o valor era de 10 mil ienes. Então ele pergunta se ela sabia o que houve, mas ao olhar para ela ele se depara com dois homens no quarto e um deles estava brincando com ela. Então ele se pergunta quem são eles. Em seguida um deles se levanta falando que ele se chamava Bing e que ele era o secretário do prefeito e que ele gostaria de falar com ele. Então Zoe pensa que o prefeito era a pessoa mais influente da cidade de Lijiang e que em algumas ocasiões o secretário do prefeito pode representá-lo. Então ele se pergunta que uma pessoa dessas quer com ele. Zoe fala para Bing que era melhor eles ir para outro local conversarem. Então Bing diz que ele concorda e pede para seu guarda fazer companhia à senhorita Zoe, pois ele irá sair por um momento. Então eles vão tomar o café e Bing parabeniza Zoe pelo despertar, mas ele diz que vai direto ao ponto, dizendo que o prefeito estava interessado nele e pediu expressamente para os meios de comunicação não importunarem. Além disso, o prefeito providenciou um lote de recurso especial de cultivo para Zoe se preparar para o exame. Então ele comenta que esses recursos estão guardados no cofre do banco da cidade e que essa era a chave. Então Big diz para Zoe que se ele tiver mais algum pedido era só dizer. Então Zoe pensa que era muito provável que aos olhos do prefeito ele se tornará alguém poderoso no futuro e que seria sábio investir nele agora. Mas como não existe almoço grátis, era óbvio que o prefeito espera que ele retribua o favor algum dia. Bing ressalta que a partir de hoje uma equipe médica profissional ficará 24 horas disponível para atender Zoe e que além disso, o prefeito entrou em contato com o sacerdote despertado de segundo grau de nível 36 e que ele virá até a cidade de Lijiang daqui a um mês para começar o tratamento de sua irmã. Então Zoe pensa que agora eles pegaram no ponto fraco dele e sorrindo ele pega a chave e fala que agradece pela força do prefeito e Bing fala que não tinha de quê e que ele só estava fazendo o seu trabalho. Após Zoe voltar para o quarto de sua irmã, ele conta para ela sobre seu despertar, deixando ela bastante animada, então ela pergunta se ele pode usá-la como seu acessório, mas Zoe pede para ela parar de falar besteira, pois ela deve focar em sua recuperação. Então Zoeyun diz que cada classe possui habilidades únicas e pergunta qual era do seu irmão. Então ele pensa sobre suas habilidades e lembra que ele tem cura lenta, e após aplicar em sua irmã ela começa a ser curada, comentando que isso era muito relaxante e que ela sentia como se estivesse uma fonte terminal, recebendo uma massagem em todo o seu corpo, e que além disso, até a dor que estava sentindo em suas mãos havia parado, a deixando bastante animada. Então Zoe pensa que a parte do motivo dele ter escolhido a classe Paladino é que além de considerar o fator da força, a estranha doença da sua irmã, afinal o Paladino pode ser julgado como uma classe de suporte e que ele pode até não conseguir curá-la, mas ao menos pode reduzir o seu sofrimento. No dia seguinte, o diretor Liu Heng se encontra com Zoe e comenta que muitas universidades entraram em contato com ele solicitando uma entrevista, que até mesmo os 4 professores das melhores universidades vieram vê-lo, e que esses professores são profissionais que possuem classe despertada de segundo grau, todos acima do nível 35. Então ele diz para Zoe que se ele for recrutado ele terá o melhor treinamento, mas Zoe pergunta quais são a universidade deles, e o diretor diz que é a Hongyang, a Sichuan-Yanji e a Hangsheng, mas Zoe pergunta se não tem nenhum representante das 3 melhores, e o diretor diz que as 3 melhores universidades sempre se baseiam nos resultados do exame, e que independente da classe ou da ocupação, eles também não realizam um recrutamento especial. Em seguida o diretor abre a porta dizendo que Zoe havia chegado, então ele apresenta os professores que querem recrutá-lo. Zoe diz que era um prazer em conhecê-los, e os professores começam a oferecer suas propostas a Zoe, destacando os benefícios de entrar na universidade deles, e entre elas a melhor oferta era da professora Zoe Yu, da Universidade de Hangsheng. Então ela oferece 2 milhões de ienes além de um recurso de cultivo de Hankiba imediatamente, e o diretor Liu Heng fica incrédulo ao ver a proposta de Zoe Yu, mandando Zoe aceitar logo pois esse era um recurso de Hankiba, e que esse item não pode ser medido em dinheiro, e que ele pode se tornar o rei dos monstros. Então ela pergunta qual era a decisão de Zoe, mas ele diz que sente muito, mas irá recusar todas as ofertas. Então Zoe pergunta por que ela havia recusado a oferta dela. Zoe comenta que ele quer ir para uma das 3 melhores universidades, pois eles possuem status extraordinário, e por isso são conhecidos como as 3 melhores universidades da China, a Chuhanga, Qingxing e a Modu. Mas um dos professores comenta que somente 1000 estudantes são admitidos por ano,
e que a cota de inscrição não se limita apenas aos humanos. Entre elfos, gigantes e outras raças também podem entrar nas 3 universidades. Então ele comenta que as outras raças são naturalmente mais poderosas que os humanos, e o professor da universidade Hong Yang fica furioso liberando o poder. Então ele chama Zoe de moleque arrogante, e ao sentir aquele poder, Zoe comenta que essa hora era absurda e que se ele não tivesse melhorado seus atributos, ele haveria caído de joelhos agora mesmo. Mas o diretor Liu Heng também libera uma aura poderosa tomando a frente de Zoe, se colocando diante de Tianfu, espalhando a aura deles por toda a sala. Então Zuyu, ao ver Zoe resistir à pressão da aura de Tianfu, ela pensa que esse garoto era realmente extraordinário. Então em seguida os diretores da universidade vão embora, falando que esse garoto era muito arrogante. Mas o diretor Liu Heng pede para eles dar outra chance para esse garoto. Então Zuyu diz para Zoe que ele era bastante audacioso, mas era muito difícil entrar nas 3 melhores universidades, pois ele irá concorrer contra as outras raças. E Zoe fala que ele usará o resultado do exame para provar seu valor, e como ainda falta um mês para o exame, com a ajuda do sistema ele com certeza vai aprimorar suas forças a nível inimagináveis, a ponto das 3 melhores universidades o aceitarem. Um mês depois, finalmente chegou o dia do exame, mas os candidatos estão preocupados, comentando que o examinador será o temido Yang e que eles estão ferrados. Em seguida, Zoe passa pelos figurantes exalando a aura do seu corpo, os deixando impressionado, comentando que Zoe estava diferente, pois essa aura é de alguém muito poderoso. Galera, assim chegamos ao final desse vídeo. Quero que vocês digam nos comentários o que vocês acharam dessa nova obra e que se devemos continuar assim ou não. Também quero agradecer a todos vocês que assistiram até aqui. Peço que deixem um like e se inscrevam no canal. Isso ajuda muita gente a continuar produzindo nossos conteúdos. Agradeço a todos vocês que ficaram até aqui e até a próxima aventura.